Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. As suas misericórdias se renovam a cada manhã, né? Deus nos concede uma nova oportunidade dia após dia, através do Filho amado, através de Jesus Cristo. Ele nos demonstra o seu grande amor, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, seu único filho, o primogênito, a primeira criação, né? E o primogênito na ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, através da adoção do irmão, né? Todo aquele que chega com o coração contrito e arrependido, todo aquele que se arrepende, que quer mudança, que quer comportamento da qual a sabedoria do alto prolonga os dias nesta vida, porque há a libertação, a cura, como ele nos disse ontem, o coração faccioso, o coração, né, dividido. A Bíblia diz: tem de bom ânimo, não duplo ânimo, né? Nós temos que ter o bom ânimo, temos que permitir com que ele purifique o nosso coração dia após dia, porque a boca fala o que o coração está cheio. Quando nós enchemos o nosso interior da palavra que é viva e eficaz, a água transformada no vinho novo, faz a expiação pelos pecados, nos purifica, santifica e não permite, através das suas advertências, que retrocedemos. Temos que andar radiante, jamais, uma vez as paixões da carne, as concupiscências dos olhos, as lascívias, tudo aquilo que antes era imundícia, nós já não coabitamos, né? Nós andamos segundo um coração puro, um coração limpo. As atitudes já não são nossas. Cristo opera em nós e, como ele disse, aquele que diz que está nele e ele no coração, tem que ter as atitudes de mansidão, de longanimidade, o domínio próprio, né? A fé, o amor, operando os dons que são irrevogáveis, porque a piedade, a caridade é o dom supremo, usar a piedade como fonte de alegria. E isto tudo a um mover, né, do interior para fora. O exterior, né, é iluminado, nós tornamos uma própria luz. Ele disse: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque suas obras são más, e rejeitaram a luz, da qual podia os libertar, da qual podia os purificar, porque quando chega a luz, a treva vai embora, né? A treva significa ignorância, né? Falta de sabedoria. Ele está escrito: Deus concede a sabedoria deliberadamente a todo aquele que o invoca, todo aquele que está a fim de o conhecê-lo, a fim de ter um relacionamento com ele. E então ele nos atrai até Cristo, enviando o Espírito. O Deus Altíssimo envia em nome do Filho amado, o Espírito. E daí então nós devemos seguir a ordenança que ele disse: este é meu Filho amado, em que me compraz, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E ele é aquele que nos tira de toda tradição meramente humana. Está escrito: não fará para ti outra vez a arca, né? Vós nem lembrareis, porque o nosso coração é a própria arca.
da qual Ele nos concede tamanha honra, glória, que Ele nos compartilha, né? Nós temos o Santo dos Santos no meio de nós, assim como Ele habitou no meio na terra, fez os seus sinais, seus milagres, seus prodígios. O Deus o fez, né? Assim como ressuscitou Lázaro, crianças que estava, ele mesmo dizia, ele não está morta, ela está dormindo, né? E assim como ele fez os grandes sinais, os coxos andavam, os cegos veem, né? Os mudos falam, e ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua operando os sinais no meio de nós. Quando o seu Espírito habita, há uma purificação, há uma santificação. Como ele sempre disse aos pecadores e nos diz: a tua fé te salvou, vá e não peques mais. Quando se ouve falar dele, a sua palavra, a fé vem pelo ouvir, né, as boas novas. Há um despertamento, a Bíblia diz que o interior de todo homem há um desejo pela vida eterna, pelo arrependimento. E quando se desperta, há um interesse em conhecê-lo, né? Há um relacionamento com Deus, e o elo da perfeição, aquele que faz a ligação para com Deus, é o Filho amado, é o religário, né? A ligação do homem perdido no jardim do Éden, do qual todos somos filhos em Adão. E o primeiro Adão entrou o pecado, e pelo segundo Adão superabundou a graça. Aleluias, ou glórias a Deus através de Jesus Cristo. Ele nos concede, né, este elo, esta ligação. O Pai nos atrai até Ele, e Ele, após o Pai nos apresentar a Ele, Ele diz: todos aqueles que o Pai me o der, nenhum de vós o perderá, porque Ele é aquele que intercede por nós, Ele é aquele que o Pai enviou, o conselheiro, o advogado, né, o Espírito Santo, em nome de Cristo, que, ainda que não sabemos expressar por meio de palavras, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E assim nós perseveramos dia após dia, porque a sua misericórdia é o fato de não sermos consumidos. Nada somos, do pó viemos, para o pó voltaremos, mas é segundo a sua graça que opera em nós o favor imerecido, o amor que nos constrange. Ele nos amou primeiro, né? Antes mesmo da criação de todos, do mundo antigo, dos seres humanos, Ele já amava a sua criação, que ali estava gerado no seio do Pai, a sabedoria, conforme Provérbios 8. Ele era antes de tudo, né? Ele habitou no meio de nós, passou pela morte e morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições cerca de 40 dias, né? Ele disse dos discípulos: veja, né, espírito não tem carne, não tem ossos, tem algo para comer, e ele comeu ali do pão, comeu peixe, para que eles vissem que um corpo ele preparou, né? E com este corpo glorificado nós adentraremos o alto dos céus. Ali é o fruto da justiça, né? Aquele que tiver sede de justiça será farto. Ali é o Shabat, é o sábado, o repouso, o descanso do Senhor. Ali aqueles que perseveram na obra de justiça, juntamente com a fé que acompanharão a sua alma, ali será o descanso, né? Onde nós descansaremos de toda a obra, assim como Deus fez os céus e a terra e tudo que há, e no sétimo dia descansou. Ali será o Shabat para aqueles que trabalham constantemente, sem folga,
dia após dia, anunciando a verdade, anunciando o único bispo e bom pastor de nossas almas, Cristo Jesus, o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça, de luz, que trouxe pão e vinho, abençoou, do qual Jesus disse: de agora em diante não bebereis mais do suco da vinícola, a não ser quando entrardes no reino dos céus será ministrado sobre vós, do qual ele nos ensina para fugir de toda vã filosofia. João Batista diz: eu vos batizo com água, mas após de mim virá aquele que era antes de mim, e ele vos batizará com espírito e com fogo. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo a unidade da fé, como membros dos membros interligados, anunciando o Evangelho, a verdade que é viva e eficaz, fugindo de todo entendimento de próprios olhos que não se desvia do mal, fugindo de toda heresia daqueles que têm, ao invés de aproximar do povo de Deus através do elo da perfeição que é Jesus Cristo, através do seu Evangelho, tenha distanciado o povo com as heresias. Jesus disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus, as heresias, porque ao invés uma levedura fermenta toda a massa, não deixais vos ser influenciados para aqueles que estão com a mente corrompida, com aqueles que a mente cauterizada, o espírito do erro, o espírito mundano que causa dissensões, brigas. Manteis antes segundo a mente de Cristo, num só propósito, num só coração, o espírito inabalável. Tudo é possível àquele que crê, tudo opera através da fé, e assim nós devemos perseverar dia após dia, segundo a fé, porque todo aquele que persevera segundo a fé, tudo lhe é possível, É como aquele que faz a sua casa sobre a rocha, que cava sobre a areia, e através do exercício constante da fé edifica sobre o alicerce já lançado, que é o Evangelho, a rocha, e assim persevera dia após dia, Porque aquele que faz a casa sobre a areia, grande é a queda, as obras meramente produzidas por mãos humanas, uma hora se tropeça na verdade, uma hora se tropeça e cai, mas quando seguimos Jesus Cristo, Ele é a verdade, Ele é aquele que aplana os caminhos, e pelo que mal nenhum nós temeremos. A Bíblia diz: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, porque assim nós perseveramos dia após dia, com a sua segurança, Ele é escudo e broquel para aqueles que depositam a confiança nele. Ministros de uma nova aliança, do qual Ele mesmo nos disse por esses dias, que desde as tradições judaicas, como até hoje os que cultuam tradições, como purificações exteriores por água, como elementos cerimoniais, isso tudo distancia o povo de Deus, porque aonde há o Espírito há a liberdade, temos que ser alimentados pelo Espírito. Quando compartilhamos do maná que vem do alto dos céus, o Espírito está pronto, está preparado, Jesus ele já passou pelo batismo por nós. Quando nós recebemos o seu Espírito, nós somos batizados, Quando nós recebemos o seu Espírito, nós estamos ceando com Ele a todo momento, através do Espírito. Não precisamos de elementos como óleo, como outros tipos que os homens utilizam, meramente humanos, que entristece o Espírito Santo. Temos que perseverar. Adoramos aquilo que é invisível, mas nós cremos, nós contemplamos. O universo foi criado por aquele que é invisível, do qual nós podemos contemplar as suas grandiosas obras, assim como ele opera no meio de nós.
e tudo é possível ao que crê. E em mais um dia é nesta perseverança, seguindo a Jesus Cristo, com o direcionamento do seu Espírito que nos mantém no caminho, acatando as suas advertências. Os chicotes, os açoites, purifica a alma, o interior. Precisamos, assim como ele não havia pecado e foi açoitado, foi chicoteado pelo castigo que estava sobre os homens, e ele levou sobre si. Quando nós aceitamos as suas correções, porque muitos não querem ouvir a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque ele dizia aos seus discípulos: tenho muitas outras verdades das quais gostaria de lhes dizer, mas vós não seríeis possíveis suportar, porque a verdade, quando ela é ouvida no início, ela traz um descontentamento, mas com o tempo, aquele que recebe a correção, há um mover sobrenatural, porque há um transformar no interior, porque a sua verdade penetra o íntimo, ele penetra o interior, ele penetra as medulas ósseas, onde há uma purificação, onde há uma transformação do interior para fora. E o coração se transforma num coração de carne que retém a água transformada no vinho novo, e a boca começa como uma fonte a jorrar aquilo que está no interior. Há uma transformação no vocabulário, a boca, a língua, ela é transformada, as palavras que horas eram pejorativas, agora são agradáveis aos ouvidos, porque já não coabitamos segundo a mentira, do qual o pai da mentira é assassino desde o início, que assassinou o seu irmão Abel, porque as suas obras eram más e a de Abel eram boas e foram agradáveis a Deus, as suas narinas. E Deus disse a Caim: cabe a ti vencê-lo, onde nos diz: vencei o mal pelo bem, não se deis vencido pelo mal. E ele permitiu que o ladrão que veio para roubar, matar e destruir o utilizasse, e se tornou assassino, matando seu irmão, derramando um sangue de inocente, aonde aqueles que anunciam têm que ter muito zelo, primeiramente da sua alma, porque aquele que não tem zelo da sua alma, como pode ter zelo do próximo? E assim aqueles que ouvem também têm que ficar atentos para não serem enganados, porque muitos são os que estão seduzindo segundo a mentira, segundo o espírito do erro. E tanto aquele que anuncia prestará conta não somente da sua alma, mas daqueles que desencaminharam. E aqueles que permitem serem induzidos pelo espírito do erro também acabam caindo na mesma cova que aquele que anuncia a mentira cairá. Ambos sucumbirão. Um cego não pode guiar outro cego. Por isso estais atento, porque muitos são os falsos profetas, os anticristos. Quem é o anticristo senão aquele que se opõe à verdade do Senhor? Mas Jesus é aquele que os vence com o sopro da sua boca. E em mais uma semana ele está purificando o tempo, porque ele é o dono da vinha e todos hão de prestar conta com ele. Toda boca o confessará, todo joelho se dobrará diante dele. Em mais uma semana que se inicia na perseverança. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.